Olha, vou te contar uma verdade que dói agora mesmo. Enquanto você está aí se preocupando com rugas, com a idade, achando que já passou do seu tempo, existe uma outra mulher que descobriu um segredo tão poderoso sobre a própria zona íntima que transformou completamente a forma como os homens a desejam. E sabe o que é pior? Esse segredo sempre esteve disponível para você, mas ninguém nunca teve coragem de te contar. Enquanto você se sente invisível, enquanto acha que perdeu seu poder de atração, outras mulheres estão usando exatamente o que vou te revelar hoje para fazer homens implorarem, literalmente implorarem por atenção delas. E não estou falando de cirurgia plástica, não estou falando de academia 5 vezes por semana. Estou falando de algo muito mais profundo, muito mais primitivo, algo que mexe com a parte mais instintiva do cérebro masculino. Sabe aquela sensação horrível de perceber que ele não te olha mais do mesmo jeito? Aquela dor silenciosa quando você percebe que os olhos dele não brilham mais quando você entra no quarto? Pois é, isso não acontece porque você envelheceu, minha querida. Isso acontece porque você parou de ativar os gatilhos certos, os gatilhos que a natureza programou no cérebro dele há milhões de anos. E a sua zona íntima, acredite ou não, é o epicentro de um poder que você nem imagina que possui. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Deixa eu te contar uma história real que aconteceu no meu consultório há alguns meses. Uma paciente minha, vamos chamá-la de Márcia, 53 anos, casada há 28, me procurou completamente devastada. Ela tinha a certeza absoluta de que o marido estava tendo um caso. Ele chegava tarde, evitava a intimidade, vivia no celular. Ela me disse com lágrimas nos olhos que se sentia feia, velha, descartável, que achava que nunca mais seria desejada por ninguém. 3 meses depois, essa mesma mulher voltou ao meu consultório radiante. Me contou que o marido havia cancelado uma viagem de negócios importante só para ficar com ela no fim de semana, que ele havia confessado que não conseguia parar de pensar nela, que a desejava de uma forma que nem ele mesmo entendia. O que mudou? Márcia aplicou exatamente o que vou te ensinar hoje. E olha, não foi mágica, foi ciência, foi entender como funciona o cérebro masculino, foi entender o poder oculto que existe na sua zona íntima e como comunicar isso de uma forma que ele simplesmente não consegue resistir. Agora, antes de continuar, eu preciso que você faça algo. Se você está assistindo isso e reconhece que merece ser desejada, que merece ter um homem que te olhe como se você fosse a única mulher no planeta, inscreva-se neste canal agora. O que vou compartilhar aqui não é para qualquer uma, é para mulheres que entendem o próprio valor, que sabem que a idade é apenas um número e que estão dispostas a reivindicar o poder que sempre foi delas. Aperta esse botão de inscrever, ativa o sininho e deixa um comentário me contando qual é a sua maior dificuldade quando o assunto é atração e desejo. Eu leio todos os comentários e muitos deles viram temas para os próximos vídeos. Vamos ao que realmente importa. Você precisa entender uma coisa fundamental sobre os homens. Eles são criaturas extremamente visuais, mas não do jeito que você pensa. Não é sobre ter o corpo perfeito, não é sobre parecer uma modelo de revista. É sobre energia, é sobre confiança, é sobre você mandar uma mensagem silenciosa que diz: eu sei exatamente quem eu sou e o que tenho a oferecer. E a sua zona íntima é o centro dessa energia. Não estou falando apenas do aspecto físico, embora isso também importe. Estou falando da forma como você se relaciona com essa parte do seu corpo, da atenção que você dá a ela, do respeito que você tem por ela, porque quando você transforma essa relação, isso muda completamente a forma como você se comporta, como você anda, como você fala, como você olha para um homem.
Mas aqui vem a parte que vai te dar arrepio. Se você não prestar atenção no que vou te falar agora, se você continuar ignorando essa área da sua vida, achando que desejo sexual é coisa de gente mais nova, você está literalmente empurrando o seu homem para os braços de outra. Tem mulheres da sua idade, da sua geração, que entenderam esse jogo e estão jogando para ganhar. Elas não são necessariamente mais bonitas que você, não são mais inteligentes, não são mais interessantes, mas elas sabem algo que você ainda não sabe. Elas entendem que um homem não quer apenas sexo, ele quer uma experiência, ele quer uma mulher que o faça sentir vivo, poderoso, desejado. E a pior parte, você pode estar fazendo tudo errado sem nem perceber. Aquele descuido com a sua zona íntima, né? Aquela falta de atenção, aquela vergonha que você sente do próprio corpo, tudo isso está sendo comunicado para ele de formas que você nem imagina, na forma como você se despe, na forma como você reage ao toque dele, na forma como você se comporta durante a intimidade. Deixa eu te explicar algo sobre o cérebro masculino que a maioria das mulheres não entende. Os homens são programados biologicamente para buscar variedade. Isso é um fato que observo há décadas em consultório. Não é desculpa para a traição, é apenas biologia. Mas aqui está o segredo que pode mudar tudo para você. Um homem pode ter toda a variedade que ele precisa com uma única mulher, desde que essa mulher saiba como ativar os gatilhos certos. E o primeiro desses gatilhos está diretamente conectado à forma como você cuida da sua zona íntima. Quando foi a última vez que você realmente olhou para essa parte do seu corpo? Quando foi a última vez que você tocou em si mesma, sem pressa, sem objetivo, apenas para conhecer o próprio corpo? A maioria das mulheres que atendo fica vermelha quando faço essas perguntas. Sentem vergonha, sentem culpa, acham que isso é sujo ou inadequado. E é exatamente essa vergonha que está matando o desejo dele por você. Quando você tem vergonha do próprio corpo, quando trata a sua zona íntima como algo que precisa ser escondido ou apressado, você está enviando uma mensagem poderosa para o cérebro dele, que não há nada de especial ali, que não vale a pena a atenção dele. Mas quando você transforma essa relação, algo muda profundamente. Você começa a andar diferente, a se sentar diferente, a olhar para ele diferente. E ele percebe muito bem. Agora vou te entregar o ouro. Vou te ensinar exatamente o que fazer para transformar sua zona íntima em um ímã de desejo masculino. Isso não é vulgar, não é sujo, é você reivindicando o poder que sempre foi seu. Primeiro, mude completamente a forma como você pensa sobre essa parte do seu corpo. Sua zona íntima não é apenas um órgão reprodutivo, é o centro da sua energia feminina, é a fonte do seu poder de atração. Ao longo de décadas de prática clínica, observei que mulheres criadas numa cultura mais reprimida carregam uma crença silenciosa de que essa parte do corpo é suja ou pecaminosa. E isso, minha querida, roubou o seu poder. O primeiro passo é desaprender tudo isso. Hoje mesmo, quando estiver sozinha, quero que você se olhe no espelho. Não de relance, não com vergonha. Quero que você realmente olhe para a sua zona íntima. Observe as cores, as texturas, as formas. Toque em si mesma com curiosidade, sem julgamento. Reconecte-se com essa parte do seu corpo que você provavelmente tem ignorado há anos. Essa simples prática, feita com regularidade, muda completamente a sua energia. Quando você desenvolve uma relação positiva com a sua zona íntima, isso muda a forma como você anda. Você começa a andar com os quadris mais soltos, com mais balanço natural, com mais presença. E isso é irresistível para o cérebro masculino. É um sinal de confiança, de saúde, de conexão com a própria feminilidade. Segundo,
Higiene impecável e cuidadosa. A zona íntima feminina é um ecossistema delicado, com pH específico e flora bacteriana que precisa ser preservada. Nada de sabonetes comuns, nada de duchas vaginais agressivas. Use produtos específicos para a área íntima. Lave-se com cuidado e atenção, como se estivesse cuidando de algo precioso, porque você está. A forma como você se cuida comunica muito sobre a forma como você se vê. Terceiro, depilação do jeito que você preferir, mas com regularidade e capricho. Não estou dizendo que você precisa ficar completamente depilada. Cada mulher tem sua preferência, mas precisa ser uma escolha consciente, não um desleixo. Se você escolhe manter pelos que sejam cuidados, aparados, limpos, se você escolhe depilar, que seja bem feito, com a pele hidratada depois. A questão não é ter ou não ter pelos. A questão é o cuidado, é a atenção. É a mensagem que você envia para si mesma e para ele. Eu valorizo essa parte do meu corpo. E sabe o que acontece quando você começa a fazer isso regularmente? Você se sente mais sexy, mais confiante, mais poderosa. E isso, minha querida, é o que realmente atrai um homem. Quarto, hidratação da zona íntima. A pele dessa região é extremamente delicada e tende a ficar mais seca com a idade, especialmente após a menopausa. Pele seca não é apenas desconfortável, ela muda a textura, a aparência, a sensibilidade. Invista em produtos específicos para a hidratação íntima. Existem óleos, cremes e géis desenvolvidos especificamente para essa área. Use-os diariamente, massageando suavemente. Esse momento de massagem não é apenas sobre hidratação física, é sobre você tocar o próprio corpo com amor, com respeito, com sensualidade. Quando você faz isso regularmente, você está reprogramando a sua relação com a própria sexualidade. E tem um efeito colateral maravilhoso. Quando a pele está bem hidratada, a sensibilidade aumenta, o prazer aumenta. Quando você sente mais prazer, você para de fazer sexo apenas para agradar ele e começa a fazer sexo porque você quer, porque você gosta. E isso, querida, é o que transforma um homem em viciado em você. Quinto, fortalecimento do assoalho pélvico. O assoalho pélvico é o conjunto de músculos que sustenta os órgãos pélvicos e está diretamente envolvido no prazer sexual, tanto seu quanto dele. Com o passar dos anos, especialmente se você teve filhos, esses músculos tendem a enfraquecer. E músculos fracos significam menos sensibilidade para você e menos estímulo para ele. A boa notícia é que você pode reverter isso com exercícios simples. Contraia os músculos do assoalho pélvico como se estivesse segurando o xixi. Mantenha por alguns segundos. Relaxe. Repita várias vezes ao dia. Você pode fazer isso enquanto dirige, enquanto assiste televisão, enquanto trabalha. Quando você fortalece esses músculos e aprende a controlá-los, cria sensações completamente novas para ele durante o sexo. É algo que ele nunca vai esquecer e que vai fazer ele querer voltar para casa correndo. Sexto, aromas. O olfato está diretamente conectado ao sistema límbico do cérebro, responsável pelas emoções e pela memória. Um aroma pode despertar desejos, criar associações, se tornar um gatilho poderoso. Escolha um perfume específico para a sua zona íntima. Não perfumes comuns que podem irritar a região, mas produtos desenvolvidos especificamente para essa área, com fragrâncias suaves e naturais. Com o tempo, esse aroma se torna uma assinatura sua. Toda vez que ele sentir aquele cheiro, o cérebro dele vai disparar uma resposta automática de excitação. Sétimo, iluminação e apresentação. Homens são extremamente visuais. Eles querem ver. Em vez de esconder, aprenda a revelar estrategicamente. Use uma iluminação suave, velas, luzes indiretas, que crie sombras interessantes. Quando estiver se despindo, faça isso com intenção, devagar, olhando nos olhos dele, tocando o próprio corpo enquanto se despe. Deixa ele ver que você está confortável na própria pele.
E aqui vai uma dica de ouro: deixe sempre um pedaço de roupa, uma calcinha bonita, um sutiã, um colar. Isso é infinitamente mais excitante para o cérebro masculino do que a nudez completa. O que ele quase vê é mais poderoso do que o que ele vê. Oitavo, sons. Os sons que você faz durante o sexo são extremamente importantes para a excitação dele. Homens precisam de feedback, precisam saber que estão te dando prazer. Não fique calada, gema, suspire, fale o que você está sentindo. Não precisa ser exagerado. Pode ser apenas um gemido baixo, um suspiro mais profundo no momento certo. Use palavras, diga o que você quer, o que está te dando prazer. Quando você guia, você não está apenas melhorando o sexo para você, está alimentando o ego dele, fazendo ele se sentir competente e poderoso. Nono, alimentação e hidratação. O que você come afeta diretamente a saúde da sua zona íntima. Uma alimentação rica em frutas, vegetais, probióticos e água mantém o pH balanceado e até influencia no sabor e no aroma. Evite excesso de açúcar, que pode causar candidíase. Consuma bastante água. Inclua alimentos ricos em ômega 3 que melhoram a lubrificação natural. 10º, lingerie estratégica. Lingerie não é sobre agradar ele, embora isso seja um bônus. É sobre você se sentir poderosa, sexy, irresistível. Invista em peças que te façam sentir assim e não as guarde apenas para ocasiões especiais. Use-as no dia a dia, por baixo da roupa de trabalho, quando for ao supermercado, porque o segredo é este: quando você sabe que está usando uma lingerie linda por baixo da roupa comum, isso muda a sua energia. Você anda diferente, fala diferente, se comporta diferente, você carrega um segredo sensual que só você sabe, e isso, minha querida, é extremamente atraente. 11º, autoconhecimento e masturbação. Como você vai ensinar alguém a te dar prazer se você mesma não sabe o que te dá prazer? Como vai guiar ele se não conhece o próprio corpo? Dedique tempo para se explorar. Descubra o que te excita, o que te dá prazer, quais toques você gosta. Masturbação não é pecado. É autoconhecimento, é você assumindo responsabilidade pelo próprio prazer. Quando você conhece o próprio corpo, o sexo muda completamente. Você para de fingir, para de apenas deixar acontecer e passa a participar ativamente. Um homem que vê uma mulher que sabe o que quer e não tem medo de pedir, fica absolutamente fascinado. 12º, quebra de rotina. Sabe qual é um dos maiores assassinos do desejo? A previsibilidade. Quando ele sabe exatamente o que vai acontecer, o cérebro dele para de liberar os hormônios da excitação. Surpreenda, mude o local, o horário, a abordagem. Se vocês sempre fazem sexo à noite na cama, surpreenda ele pela manhã no chuveiro. Se você sempre espera ele iniciar, tome a iniciativa. Não precisa ser nada radical. Podem ser pequenas variações que quebrem o padrão. Quando você se torna imprevisível, quando ele nunca sabe exatamente o que esperar de você, ele fica em alerta constante desejando. 13º, comunicação sobre desejos. Fale com ele sobre o que você gosta, sobre o que quer experimentar, sobre suas fantasias. Crie um espaço seguro para ele fazer o mesmo. Não julgue, não critique, apenas ouça. Quando vocês conseguem falar abertamente sobre sexo, sobre desejos, sobre fantasias, vocês criam uma intimidade que vai muito além do físico. E a maioria dos homens vive escondendo seus desejos com medo de serem julgados. Quando você se torna a mulher com quem ele pode ser completamente honesto, isso é um diferencial enorme. 14º, energia sexual no dia a dia. Sexo não começa no quarto, começa na forma como você interage com ele ao longo do dia. Um toque mais demorado ao passar por ele, um olhar mais intenso, uma mensagem sugestiva no meio da tarde. Crie antecipação. Faça com que ele pense em você, em desejo, mesmo quando vocês não estão juntos. Quando você mantém essa energia acesa, vocês criam uma tensão sexual constante que torna cada toque mais intenso, cada encontro mais explosivo. 15º, cuide da saúde hormonal.
Os hormônios têm um impacto enorme na libido, na lubrificação, na sensibilidade, no desejo. Se você está sentindo que o desejo diminuiu, que a lubrificação não é mais a mesma, que não sente prazer como antes, procure o médico. Faça exames hormonais, veja se precisa de reposição hormonal. Não aceite que isso é normal da idade. Existem tratamentos, existem soluções. Você merece ter uma vida sexual satisfatória, independentemente da idade. 16º, trabalhe a mente. Você pode fazer tudo o que eu falei até agora. Pode cuidar da zona íntima perfeitamente, mas se a sua mente está bloqueada por crenças limitantes sobre sexo, sobre prazer, sobre o próprio corpo, nada disso vai funcionar plenamente. Questione as mensagens que você recebeu ao longo da vida sobre sexualidade feminina. Desafie a ideia de que mulheres mais velhas não devem ser sexuais, de que desejo é coisa de gente jovem, de que você não é mais atraente. Tudo isso é mentira. Tudo isso é condicionamento social que roubou o seu poder. A verdade, que vejo confirmada décadas após décadas em consultório, é que mulheres maduras que conhecem o próprio corpo, que têm experiência, que têm confiança, são infinitamente mais atraentes e mais capazes de dar e receber prazer do que meninas inseguras de 20 anos. 17º. Pratique a presença. Um dos maiores problemas na intimidade moderna é que as pessoas não estão presentes. Estão pensando na lista de compras, nas contas a pagar, nos problemas do trabalho. Quando você não está presente, o prazer simplesmente não acontece. Então, durante o sexo, foque nas sensações, nos cheiros, nos sons, no toque. Quando a mente vagar, e ela vai vagar, gentilmente traga de volta para o momento presente. Um homem sente quando você está verdadeiramente presente, quando está ali de corpo e alma, e isso é viciante para ele. 18º, celebre o próprio corpo. Eu sei que é difícil, eu sei que a sociedade nos ensinou a odiar nossos corpos, a focar em cada imperfeição, em cada marca do tempo, mas essa rejeição ao próprio corpo está matando a sua sexualidade. Essas estrias são marcas de uma vida vivida. Essa celulite é absolutamente normal. Essa barriga é macia, feminina, linda. Pare de esperar ter o corpo perfeito para se sentir sexy. Pare de adiar o prazer para quando você emagrecer, quando ficar mais jovem, quando isso ou aquilo. Decida agora que você é sexy exatamente como está, que você merece prazer exatamente como está. Quando você incorpora essa verdade, a forma como você se comporta muda completamente. E ele percebe e ele responde. 19º, cultive mistério. Sabe por que relacionamentos novos são tão excitantes? Porque existe o desconhecido. Com o tempo, especialmente em casamentos longos, você acha que já conhece tudo sobre o outro, mas você pode recriar esse mistério. Tenha partes da sua vida que são só suas, hobbies que cultiva sozinha, pensamentos que não compartilha imediatamente. Não estou falando de esconder coisas importantes. Estou falando de manter uma vida interior rica que o mantém curioso sobre você, e especificamente sobre a zona íntima. Mantenha algum mistério. Não deixe que ele veja tudo o tempo todo. Use roupas que sugiram, mas não revelem completamente. O que ele quase vê é mais poderoso do que o que ele vê de fato. 20º. Trabalhe a respiração. A respiração tem um impacto enorme no prazer sexual. Respiração superficial e acelerada cria tensão e ansiedade. Respiração profunda e consciente relaxa, aumenta a sensibilidade e intensifica o orgasmo. Pratique respirar profundamente durante o sexo. Inspire pelo nariz, expire pela boca, devagar, conscientemente. Isso não apenas aumenta o seu prazer, cria um ritmo, uma sincronia entre vocês que torna tudo mais intenso. 21º. Valorize o pós-sexo.
O que acontece depois do sexo é tão importante quanto o ato em si. Não vire para o lado e durma imediatamente. Fique ali, aproveite aquele momento de conexão, de vulnerabilidade, de intimidade. Converse, ria, toque, aprecie. É nesses momentos pós-sexo que se cria o vínculo emocional profundo. É quando o cérebro libera ocitocina, o hormônio do apego. E quando vocês consolidam a conexão que acabaram de criar, ela se fortalece ainda mais. 22º, seja a iniciadora. Não espere sempre que ele tome a iniciativa. Surpreenda ele. Mostre que você o deseja. Os homens também querem se sentir desejados. Também querem sentir que são atraentes, irresistíveis. De vez em quando, tome a frente. Planeje um encontro sexual. Crie uma atmosfera. Seduza ele deliberadamente. Isso não apenas o excita, mostra que você está investida na relação, que você valoriza a intimidade entre vocês. 23º, cuide da saúde mental. Ansiedade, depressão e estresse afetam diretamente a libido e a capacidade de sentir prazer. Cuide da sua saúde mental com a mesma seriedade que cuida da saúde física. Se necessário, busque terapia. Trabalhe suas questões emocionais, seus traumas, suas inseguranças. Quando a mente está saudável, quando você está emocionalmente equilibrada, a sexualidade floresce naturalmente. 24º, crie rituais de conexão. Estabeleça momentos regulares de conexão íntima com o seu parceiro que não necessariamente envolvam sexo. Pode ser um banho juntos, uma massagem, simplesmente deitar abraçados e conversar. Intimidade sexual é construída sobre intimidade emocional. Quanto mais conectados vocês estão emocionalmente, mais intensa e satisfatória é a vida sexual. 25º, nunca pare de evoluir. Sexualidade não é estática. Você está sempre mudando, sempre evoluindo, sempre descobrindo novas camadas de si mesma. Não se acomode, não ache que já chegou. Continue curiosa, continue aberta, continue disposta a experimentar, aprender, crescer. Uma mulher que está sempre se reinventando, sempre se descobrindo, é absolutamente fascinante. É impossível de ser esquecida. Eu sei que foi muita informação e pode parecer avassalador, mas você não precisa fazer tudo de uma vez. Escolha 1 ou 2 passos para começar, implemente-os, observe as mudanças e então adicione mais um e mais um, porque a transformação verdadeira não acontece da noite para o dia, ela acontece através de pequenas mudanças consistentes ao longo do tempo. Cada pequena mudança que você faz na forma como se relaciona com a sua zona íntima, com a sua sexualidade, com o seu poder feminino, cria ondas que transformam toda a sua vida. E eu preciso te dizer algo muito importante. Tudo o que eu te ensinei hoje não é sobre prender um homem, não é sobre manipulação, não é sobre você se transformar em alguém que não é. É sobre você reivindicar o poder que sempre foi seu. É sobre você se reconectar com a sua essência feminina, com a sua sensualidade, com a sua capacidade de sentir e dar prazer.